Graças e paz, meus irmãos, Deus seja louvado. Eu convido vocês a abrirem no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nessa noite eu gostaria de falar sobre a mensagem do Evangelho. Deus nos chama a crermos no Evangelho. E aqui nesse texto que a gente vai verificar hoje, é a mensagem do Evangelho na pregação de Pedro a um homem chamado Cornélio. Embora o trecho que eu gostaria de destacar está no finalzinho do capítulo 10, eu gostaria, para contextualizar a igreja e entender o que aconteceu até chegar a essa ministração do apóstolo Pedro, ler todo o capítulo. Começa no versículo de número 1, para os irmãos tenham a consciência de quem era Cornélio e o que representa essa mensagem, o que foi essa mensagem, para que os irmãos entendam o conteúdo daquilo que iremos abordar nesta noite de uma maneira mais apropriada. Todos encontraram? Capítulo 10 de Atos. Eu vou ler e os irmãos apenas acompanhem a leitura, observando em sua Bíblia. Estou lendo na versão atualizada. Os irmãos acompanhem na versão que tem em mãos. Diz a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens, enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: A quem me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram:
O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles e, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A estes ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nós te louvamos e te bendizemos pela tua santa palavra, pela tua graça
Ó Deus, a qual, através de Jesus, o Senhor nos salvou e nos trouxe a Tua presença. Rogamos, Pai, que possamos, através da Tua santa palavra, sermos edificados, consolados e exortados. Nos dirija ao Evangelho, a verdade de Jesus Cristo, a Tua palavra. Fala conosco nesta noite. Atrai a Ti todo o perdido, todo aquele que está afastado do Senhor. Fala-lhe ao coração e quebranta-o, ó Deus, diante da Tua presença. Para que ao Teu nome, ó Deus, seja engrandecido cada vez mais por meio de sua vida. Que o Senhor, ó Deus, nos agracie. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto bem interessante e tem muita coisa para ser abordada nele. Eu não vou fazer isso nessa noite, obviamente. Mas é um texto que demonstra a realidade de que, no princípio do Evangelho, havia uma concentração da mensagem direcionada aos judeus. Os gentios eram meio que escanteados dessa mensagem, né? Eles não estavam tendo um acesso ainda como os judeus estavam tendo, até porque o Evangelho começou sendo pregado no meio de Israel. Jesus era judeu e pregava para judeu. Os apóstolos eram judeus. E, naturalmente, os primeiros convertidos ali em Jerusalém também eram judeus. Os irmãos lembram da descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2? Estavam ali reunidos judeus de todos os lugares que estavam espalhados e que subiram a Jerusalém para cumprir os rituais litúrgicos dados a Israel. E eram ali judeus que estavam presentes quando houve a descida do Espírito. Essa palavra não tinha se espalhado de tal maneira a atender ainda o mundo gentílico. Um ou outro gentil poderia ter sido alcançado, mas estava, vamos dizer assim, ainda a mensagem estava sendo circulada apenas no meio de Israel ou entre os judeus. E o interessante desse texto é que Cornélio é mostrado aqui como um homem piedoso, um homem temente a Deus, que faz muitas vezes ou faz coisas que são agradáveis ao Senhor, mas que ainda não conhece, não tem uma intimidade com Deus como deveria. É um homem piedoso e justo nas suas ações, nas suas atitudes, mas ainda precisa ouvir a verdade. Precisa encontrar o caminho da verdade. Precisa encontrar a Cristo, ao Senhor Jesus. E aí Deus se revela de uma maneira sobrenatural. Deus olha para Cornélio e esse homem é meu. Olha para a família de Cornélio, esse povo é meu. E Deus se revela de uma maneira misteriosa, mandando ou enviando um anjo, em que Cornélio tem uma certa visão e entende de que é preciso mandar chamar um homem chamado Pedro, até a sua residência, para ouvir uma mensagem do céu, uma mensagem de Deus. É interessante que Deus não deu a mensagem por meio logo do anjo, né? Mas fez com que Cornélio se despertasse para ouvir uma mensagem que deveria vir através de um homem. Esse homem seria o apóstolo Pedro. Por um outro lado, também acontece um milagre. Pedro tem também uma visão, um êxtase, e tem uma visão de animais impuros na liturgia judaica, na religião judaica. Mas esses animais representavam exatamente o povo, ou um povo diferente, que era o povo gentílico. E no caso específico aqui, Cornélio e os seus. É interessante isso porque não passava na mente de Pedro pregar o evangelho aos gentios. E Pedro vai entender a visão um pouco depois, quando ele vai ter o diálogo com Cornélio, é que ele entende, porque ele está meditando sobre aquilo ainda, né? E ele entende que Deus não está fazendo mais acepção de pessoas e não está distinguindo agora entre judeus e gentios, entre povo algum. E a mensagem chega até Cornélio.
Mas, meus irmãos, o que eu quero falar nesta noite não está relacionado a essa relação entre as etnias, entre os povos, e nem propriamente sobre a visão. Como a gente viu no final, vou partir do final para o que eu quero trazer nessa noite, para que os irmãos entendam, a descida do Espírito Santo sobre os gentios ali, testemunhando que aquilo que aconteceu com os judeus lá em Jerusalém, também aconteceu com os gentios, era uma confirmação para Pedro e para aqueles que estavam com Pedro, que eram judeus, de que Deus também tinha escolhido para fazer parte do seu povo gentios. E aquilo que sucedera com eles também acontecia com os gentios, e por isso que o Espírito Santo foi manifesto ali na vida daqueles homens que ouviram a mensagem. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite, meus irmãos, é que o texto nos ensina que o justo Cornélio, precisava ouvir a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um homem temente a Deus. Era um homem que fazia coisas justas, que ajudava os mais necessitados, que fazia boas obras, mas que ainda não conhecia a verdade do Evangelho. E Deus faz algo sobrenatural para que essa mensagem chegue até este homem. E aí, meus irmãos, embora este episódio ele trate da conversão de uma pessoa piedosa, o Evangelho é voltado para todo tipo de gente, do mais vil pecador até aqueles como Cornélio que têm uma certa medida de temor a Deus, uma certa piedade. No Evangelho, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Cornélio, mesmo com as suas boas obras, ainda estava perdido. Como disse Jesus, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E como entender isso em relação ao justo Cornélio? Porque justo aqui, em relação a Cornélio, era voltado para a ideia de que ele temia Deus e fazia coisas que eram da vontade de Deus. Mas a ideia de justo que Jesus apresenta é aqueles que creem nele. É essa justiça que é imputada por meio de Cristo. Em outras palavras, por melhor que seja o homem, ele ainda não é tão bom que possa obter a salvação. Por boas que sejam as suas obras, ele não pode confiar nelas. E elas não são um aval para a sua salvação. Elas não são a garantia de sua salvação. Veja como Jesus Cristo é o centro de tudo na mensagem do Evangelho. Veja como nós precisamos e necessitamos de Jesus Cristo. E voltando especificamente às características de Cornélio, nós aprendemos que mesmo as pessoas que temem a Deus e que fazem coisas boas precisam ouvir o Evangelho e se converterem a Jesus. Fulano era tão bom, ele vai para o céu, só se crê em Jesus. Todos precisam de Jesus Cristo. Precisamos aprender que todos necessitam de Jesus e que o Evangelho não faz acepção de pessoas. A expressão, obviamente, no texto sobre acepção de pessoas trata da diferença entre judeus e gentios, como a gente viu aqui. No entanto, pode ser aplicado ou ampliado a qualquer diferença entre os homens. Não importa se é mulher, se é homem, se é rico ou se é pobre, se é um cabra muito ruim ou um cabra muito bom. Não importa se é branco ou é preto, não importa nada, não importa de que nação seja, não importa se é judeu, se é islâmico, se é brasileiro, se é argentino, Deus não faz acepção de pessoas. E Ele envia os seus mensageiros para que os homens creiam em Jesus Cristo e sejam salvos. Cornélio era lá um soldado, um centurião romano, né? Alguém importante, mas era um homem piedoso, e que Deus se apiedou dele, teve misericórdia dele,
E levantou o Pedro para ir até este homem e levar-lhe a mensagem. Meus irmãos, o discurso do Evangelho que todo homem, piedoso ou não, precisa ouvir, está aqui sintetizado na mensagem de Pedro. Veja que interessante. Aquele homem poderia ouvir muitas coisas. O que você deve fazer? Você deve andar assim, você deve fazer assado. Eu sei que você é uma pessoa boa, mas você pode fazer melhor. Você pode se doar mais, você pode servir a Deus. Ele poderia ouvir tantas coisas, ele era um homem piedoso. Mas a mensagem de Pedro transmite àquele homem aquilo que ele precisa ouvir. Deus moveu o sobrenatural para ouvir uma mensagem que talvez muitos aqui desprezem. Muitos aqui achem insossa, sem muita coisa, sem muito florido. E a primeira mensagem que nós podemos ouvir aqui, do que Pedro levou a este homem, o primeiro ponto que Pedro destaca para este homem, a mensagem que ele leva para aquele homem é que Jesus é o Senhor de todos. Ele operou maravilhas porque Deus era com ele. Está no versículo de número 36. Veja, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O que Cornélio precisava ouvir era que, olha, Cornélio, tu és um soldado romano, um centurião, um homem que manda em outros soldados, tem uma patente mais elevada, é um homem de prestígio, e tu tens um senhor chamado César aí, mas este não é o teu senhor. O Senhor absoluto sobre todas as coisas, que reina sobre todos, que é acima de todos, este é Jesus. Jesus é o teu Senhor. Nosso trabalho, aquilo que nós amamos, não pode se assenhorar de nós. Político nenhum pode ser senhor sobre nossas vidas, homem ou mulher, filhos, enfim, nada, meus irmãos, pode estar acima de Cristo. Deus diz que Jesus deve dominar e governar a nossa vida. Jesus é o Senhor, é diante dele que nós nos dobramos. É por isso que os cristãos que entendiam isso, preferiam a morte, preferiam morrer do que negar a Cristo, porque negar a Cristo é não reconhecê-lo mais como o seu Senhor. É diante dele que eu me curvo. Muitos dos nossos irmãos, recentemente os irmãos viram aí divulgado nas redes sociais, aqueles irmãos que estão sendo decapitados ali por alguns islâmicos. E essa decapitação significa algo muito importante. É que eles não se dobram diante de homem nenhum, porque o seu Senhor continua sendo Cristo. Pode arrancar a minha cabeça, porque o meu Senhor é Cristo e eu jamais o negarei. Cristo é Senhor. Olha a mensagem para aquele homem justo. Cristo é o Senhor. Este é o Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. Cristo é o Senhor. Nós anunciamos este Evangelho em que Cristo é o Senhor. Nada é mais importante. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele governa o universo, ele governa o mundo e ele chama os homens a se dobrarem diante dele. Meus irmãos, essa ideia de senhorio de Cristo, ela é tão real, ela é tão central, e é tão absoluta,
que Deus chama a conversão dos homens a reconhecer o senhorio de Cristo para a salvação. Mas mesmo aqueles que rejeitarem a Cristo e não se dobrarem diante dele para a salvação, um dia se dobrarão, porque ele é Senhor. É por isso que os textos bíblicos dizem que toda língua se dobrará, ou toda língua confessará e todo joelho se dobrará. É por isso que em Apocalipse diz que ele julgará, porque ele é juiz e submeterá toda a criação e todos os homens. Assim, ele é Senhor, Senhor absoluto sobre todas as coisas. Eu não vou me alongar nisso aqui, tem muita coisa a falar sobre esse senhorio de Cristo, mas realmente não é o foco, que eu gostaria só de sintetizar essa simplicidade, essa forma de apresentar o evangelho de Pedro para aquele homem Cornélio. A segunda coisa que Cornélio diz para aquele homem é: ele foi morto no madeiro. Está aqui no versículo de número 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Cornélio precisava ouvir esta mensagem. Olha a mensagem do evangelho, meus irmãos. O Jesus que é Senhor absoluto sobre todas as coisas, ele foi morto no madeiro. Há uma mensagem profunda e grande aqui, que nos cultos de doutrina os irmãos aprendem, que é a ideia de redenção, a ideia de justificação, da morte de Cristo, do juízo de Deus, está tudo incluído aqui. A mensagem de Pedro é: olhe para a cruz. Esta é a mensagem de Pedro. Cornélio, você precisa da redenção em Cristo. Você precisa do perdão dado na cruz. Você precisa do substituto, do juízo de Deus que estava sobre Cristo para absorver você. Olhe para a cruz. A mensagem do evangelho para os homens é: olhem para a cruz e se arrependam, se curvem diante de Cristo e receba o perdão de Deus. Era um homem piedoso, mas precisava olhar para a cruz. E a mensagem de Pedro para Cornélio era: Jesus foi pendurado no madeiro. É uma mensagem que muitos desprezam. É uma mensagenzinha. Mas Pedro pregou assim. E Deus fez um rebuliço, como se diz, né? Para ele levar essa mensagem. Essa mensagem. Olha, Cornélio. O Jesus de qual nós somos testemunhas, que fez muitas coisas, ele foi pendurado no madeiro. Mas uma outra coisa que Pedro diz para aquele homem: ele não só foi morto, mas aquele homem, Jesus, que foi morto, ele também ressuscitou ao terceiro dia. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E como diz as Escrituras, meus irmãos, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Olha aqui no versículo de número 40 da mensagem do apóstolo: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. A ressurreição do Senhor. Esta é a mensagem central do evangelho. É o que os homens precisam ouvir. Era o que Cornélio precisava ouvir. Ele precisava acreditar que Jesus era Senhor e submeter ao senhorio de Cristo. Ele precisava acreditar na cruz, na morte redentora do Salvador, na crucificação do Senhor. Mas ele precisava também acreditar e crer na ressurreição de Jesus. É uma mensagem central. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, se nós não acreditarmos na ressurreição, é vã a nossa pregação, então não adianta nada também.
E Pedro traz isso em sua mensagem. Cornélio, você precisa acreditar que Jesus é Senhor. Mas ele não é como César. Este Senhor foi morto no madeiro por causa de você, Cornélio. Mas esse Jesus que foi morto no madeiro, ele ressuscitou para trazer vida, Cornélio. Para te justificar. Para garantir a obra de salvação sobre sua vida. E o apóstolo diz para ele: nós testemunhamos disso. Pedro, ele centraliza esta mensagem como uma testemunha ocular. Ele diz: eu vi ele ser morto e eu vi ele ressurreto. Eu sou testemunha, Cornélio, da morte e da ressurreição. E é essa mensagem que Deus mandou vir te trazer. A mensagem de que Jesus é Senhor. Ele morreu, mas vive. É esta a mensagem, e é este testemunho que eu dou em todo lugar. É este o testemunho que eu levo. Esta era a mensagem dos apóstolos. Nós anunciamos que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Meus irmãos, Pedro está dizendo claramente para aquele homem de que o senhorio de Cristo, a majestade do Senhor que foi crucificado por ele e que ressuscitou, este Jesus é o que julgará a sua vida, e que julga a sua vida, não só a vida dele, mas de todos os homens vivos e mortos, porque Deus o constituiu juiz. E é a Jesus que Cornélio agora deve se voltar. O Deus que Cornélio temia. O Deus, o Pai, mostra a Cornélio agora o Filho, por quem obtemos a salvação. Cornélio precisava entender a ideia do Jesus que é juiz de tudo, ou que domina tudo e todos. Também dá uma outra mensagem, esse ponto aqui. Cada um ponto desse dá uma mensagem e grande, irmãos. Mas o ponto central aqui que eu quero trazer para os amados nesta noite é de que vejam como Jesus é central no Evangelho. Como Jesus é central para a nossa vida cristã. Não vamos nos confiar ou confiar nas nossas obras. Não vamos confiar que temos algo para apresentar a Deus, senão por meio de Jesus. É Jesus que é a centralidade de tudo que fazemos. Os nossos cânticos que oferecemos a Deus devem ser por meio de Jesus. Aquilo que fazemos no mundo ou como vivemos nesse mundo deve ser por meio de Jesus, porque só é a única forma de agradar a Deus é por meio de Jesus. E no evento nós percebemos que na mensagem central de Pedro para Cornélio foi: quem crer nele recebe o perdão dos pecados, e sobre estes que creem virá o Espírito Santo. E foi assim que aconteceu na vida daqueles homens. Foi assim que aconteceu na vida de Cornélio e dos demais que estavam ali. O Espírito de Deus desceu sobre eles. Deus chama os homens à fé em Jesus Cristo. Deus chama os homens a se curvarem diante de Jesus. Não importa o seu status social, não importa o seu status financeiro, não importa a sua qualificação pessoal. Se os homens se atribuem como alguém justo ou injusto. Sendo justo ou injusto na ótica humana, todos precisam de Jesus Cristo. E precisam acreditar nesta mensagem do Evangelho. Que Jesus é Senhor,
que Jesus morreu e ressuscitou para a sua justificação. É crendo em Jesus. Uma mensagem simples, mas uma mensagem profunda. Esta é a mensagem, meus irmãos, pregada por Pedro, pregada por Paulo, relatada nos evangelhos. Todo o evangelho converge para a cruz e para a ressurreição. Toda a narrativa do evangelho é uma construção para levar até o ápice, que é a cruz e a ressurreição, para mostrar essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, que é dada a todos os homens através de Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, nesta noite, não saia sem entender que a centralidade da sua vida é Jesus e mais ninguém. É Jesus que te salva, é Jesus que te traz comunhão com Deus, é Jesus que te coloca numa posição que, de uma outra maneira, você não poderá estar. Aquele homem, apesar de ser temente a Deus e justo, ele precisava ouvir esta mensagem. Cristo, Senhor absoluto, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a justificação. Este Jesus é o juiz de todo o homem. E aqui eu encerro dizendo: não importa se você é um homem ou uma mulher que pratica boas obras, você precisa de Jesus. Precisa crer que Ele morreu pelos seus pecados. Precisa crer que Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação e que julgará todos os homens. E aí, quando fala de crer, é de fato se entregar e entender essa mensagem. Entender que Cristo é o centro da sua vida e de que sem Ele você está perdido, completamente perdido. Não confie em suas próprias obras. Não confie nas suas boas obras. Não confie no seu temor a Deus. Confie na obra salvadora de Jesus Cristo. É a obra dele que nos justifica, meus irmãos. É por isso que em muitos cantos de nós não tememos mal algum. Porque se a gente fosse temer o mal pelas coisas de errado que a gente faz, a gente estava aflito. Estava mesmo. Mas é graças à obra de Cristo que nós podemos descansar nos braços de Deus, sabendo que Ele nos justificou, que Ele nos garante a salvação eterna. É Ele que te salva. E é dele que pertence todas as coisas. É dele que provém a bênção para a nossa salvação. Todos nós precisamos de Jesus. Esta é a mensagem que está aqui contida em Atos dos Apóstolos. Pedro está dizendo a Cornélio: você é um homem justo e temente a Deus, mas que precisa de Jesus. Todo o homem precisa de Jesus. Nele, em Jesus, continuemos a fazer as boas obras que agradam e glorificam a Deus. Mas é nele, em Jesus, só em Jesus há salvação. Só lhe deu glória. Que Deus nos abençoe. Creia em Cristo, se apegue a Cristo e nunca abandone a Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.